Então, o que eu queria hoje discutir um pouquinho com vocês é a importância da gente contextualizar as coisas quando a gente passa a informação para alguém. Então, eu vou ensinar química, seja você um professor, seja você um futuro professor, ou até para a gente discutir, se vocês são alunos, né, comentem aí no chat, até mesmo para a gente discutir como que vocês aprendem, quais são as dificuldades que vocês têm, quais são as dificuldades que vocês apresentam, o que vocês sentem falta. Porque aqui eu coloquei algumas perguntas que muitas vezes nós, como alunos, eu já fiz isso muitas vezes, né, nós temos essas perguntas, né? Por que eu preciso aprender esse conteúdo? Por que eu preciso saber a teoria do orbital molecular? Conteúdo difícil, extremamente teórico. Para que serve a teoria do orbital molecular? O que vai mudar minha vida se eu entendi a teoria do orbital molecular? É só um exemplo, tá, pessoal? Poderia ser qualquer outro conteúdo. Mas por que eu preciso aprender isso? Que problema que eu vou resolver se eu souber esse conteúdo? Do ponto de vista profissional ou até mesmo do ponto de vista de um cidadão, de uma pessoa leiga que tem a química do ensino médio só, mas por quê? Que problema que eu vou resolver? Por que a minha vida vai ser diferente se eu sei química? Né? O que vai ser diferente na minha vida pessoal ou profissional se eu souber esse conteúdo? O que vai mudar na minha vida? Qual que é a importância desse assunto? Por que esse assunto serve? Por que alguém um dia estudou isso? Eu queria que vocês respondessem aí se em algum momento, quando vocês tiveram uma aula, ou quando vocês dão uma aula, não sei em qual é a posição de vocês hoje, mas se um assunto, se uma aula de química que foi passada para vocês, se vocês tiveram a resposta dessas perguntas, se normalmente a gente tem a resposta dessas perguntas, será que a gente sabe por que a gente está aprendendo um assunto? Para que eu vou usar aquilo? Será que eu sei? E aí a gente estuda, por exemplo, eu estou estudando modelos atômicos, o experimento de Thomson. Por que Thomson fez esse experimento? Né? Por que ele pensou por que ele montou aquilo? Qual era a lógica? O que ele queria saber? Né? Será que a gente entendeu os aspectos históricos envolvidos? Porque às vezes a gente tem um conceito que nós estudamos, que alguém estudou lá no passado, e a gente não sabe o que levou a pessoa, né? Não foi do além, existe um porquê. Ninguém foi lá e montou um experimento só por... Pode ser que foi ao acaso. Quando a gente fala ao acaso, é no sentido da pessoa estar estudando uma coisa e descobre outra. Mas mesmo dentro desse acaso, tinha um propósito dela estar fazendo aquilo. E aí o que eu queria colocar para vocês é que a gente tem muitos porquês aí, né? O porquê de tudo isso, na realidade, né? Por que a gente aprende as coisas? E o que eu queria reforçar para vocês é o seguinte: se a gente não tem essas respostas, a aula passa a não ter sentido. Se a gente não sabe por que a gente está aprendendo alguma coisa, o que a gente vai fazer com esse conteúdo, a gente não tem interesse por um assunto. O interesse, ele começa a surgir quando aquilo começa a fazer sentido para a gente. E para que isso faça sentido, eu preciso entender para que isso serve, qual que é a importância, que problema que eu vou resolver se eu souber esse conteúdo, quem que eu vou ajudar se eu souber esse conteúdo. E aí eu queria reforçar com vocês essa importância da contextualização, tá? O que é contextualizar? É a gente tratar de conteúdos, de situações, de coisas do nosso dia a dia que estejam relacionadas ao conteúdo que a gente está ensinando. A química não está em tudo? E por que a gente não relaciona com as coisas? Né? Se a química está em tudo, como que eu não consigo fazer essa conexão com as coisas? Né? Imagina, a gente tem uma infinidade de transformações, de coisas ao nosso redor e tem muitos conceitos para serem trabalhados ali. E por que a gente não consegue fazer isso? Por que a gente não consegue mostrar para as pessoas a importância delas saberem química? Né? Se uma pessoa que sabe química, ela consegue entender o que alimento que ela deve comer ou não deve comer, e muitas vezes isso resolve o problema dela. Às vezes ela faz um total esforço para emagrecer e
simplesmente porque ela faz algo errado, tá? Então, é importante a gente começar a discutir isso, né? O aprendizado, ele precisa ser significativo. Ninguém, gente, ninguém senta numa cadeira, assiste uma aula a troco de nada. As pessoas precisam entender o porquê que ela está investindo o tempo dela naquele conteúdo, né? Então, isso é importante a gente começar a trabalhar isso, né? E isso vai fazer com que as nossas aulas sejam muito mais interessantes. Então, assim, às vezes você tem um aluno que é difícil de você prender a atenção dele, mas será que se você não contextualizar, você não começar a inserir isso dentro da realidade dele, você não passa a ganhar a atenção dessa pessoa? Tá? Então, isso é bem legal. O Lucas está falando, né? Ó, bons questionamentos. Sou professor de educação básica. Gosto de começar a aula com umas discussões, notícias recentes, contexto histórico, problematização. Parabéns, Lucas, porque é isso mesmo que a gente precisa, né? É começar mesmo a tratar, né? Principalmente, pessoal, na educação básica. Eu acho que quanto mais distante, muitas vezes, a gente tá, a gente precisa despertar esse interesse, tá? Muitas vezes, eu falo isso até por uma questão do nosso país, né? Se vocês observarem, nós temos um atrativo muito grande no nosso país para as profissões da área de humanas. E por que isso? Porque muitas vezes as disciplinas na área de ciências exatas, elas não são bem trabalhadas na educação básica e não despertam interesse. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. A gente precisa conhecer alguma coisa para que você desperte o interesse por aquilo. Não tem como você falar que gosta ou não gosta de algo se você nunca provou. Então, a gente precisa conhecer as coisas, e para conhecer as coisas, a gente precisa despertar o interesse das pessoas, né? É que nem ensinar matemática. Ensinar a contar, todo mundo sabe contar, né? Mas eu preciso ter o que contar, certo? Por que eu vou aprender a contar se não tem nada para contar, né? Então, é dentro desse contexto. Por que eu vou aprender esse conteúdo se ele não serve para nada? E não é que ele não serve, eu até discordo dessa frase. Não é que ele não serve para nada, é que às vezes nós não estamos enxergando para que ele serve, mas para alguma coisa serve. Ninguém foi lá e estudou, descobriu algo a troco de nada, tá? Então, o que eu queria levar em consideração hoje com vocês é que a gente comece a responder essas perguntas, tá? E aqui eu não sei se vocês já ouviram falar desse círculo, né, essa teoria do círculo de ouro, que normalmente a gente começa, né, a contextualizar uma coisa, e isso é para tudo na vida, não é só em sala de aula, mas tudo que a gente faz, a gente sempre sabe o que a gente está fazendo e como que a gente está fazendo, mas a gente não sabe por que a gente está fazendo, tá? E isso é algo extremamente interessante. Todo mundo sabe o que faz, como faz, mas ninguém sabe por que faz, tá? Isso vai de coisas simples às coisas complexas, tá? Muitas vezes eu sei que eu tô fazendo um bolo, eu sei quais são os ingredientes, eu sei o processo de fazer o bolo, mas eu não sei por que eu faço o bolo daquele jeito. E é dentro do porquê que vai estar o conhecimento inserido. E isso vale para tudo, né? Eu preciso estudar inglês. Eu sei que eu preciso estudar inglês, eu sei como que faz, eu preciso matricular numa escola, enfim, eu sei. Mas por que as pessoas precisam aprender inglês, né? Eu aprender inglês pode me abrir um universo. Eu posso viajar, interagir com as pessoas, eu posso assistir uma aula pelo YouTube de uma universidade em outro país, uma universidade nos Estados Unidos, que eu nunca teria oportunidade presencialmente, mas se eu tenho inglês eu consigo. Enfim, existe uma infinidade de coisas que nós conseguimos sabendo algo. Então, o que eu queria atentar com vocês é essa questão, né, do porquê, para que a gente possa contextualizar as coisas, né? Todo mundo sabe o que faz, todo mundo sabe como faz, mas ninguém sabe por que faz. Não vou dizer ninguém, mas às vezes poucas pessoas sabem por que estão fazendo isso. E isso às vezes é no nosso trabalho. A gente sabe o que a gente tem que fazer no nosso trabalho, como que deve ser feito,
mas às vezes a gente não sabe por que a gente está fazendo, e aí as coisas passam a não ter sentido, tá? Então, o porquê que a gente está ensinando alguém não pode ser para tirar notas e para passar de ano. Esse não pode ser o porquê. Esse porquê tem que ser algo muito mais profundo, algo muito mais relevante, tá? Então, a gente não pode responder aquelas perguntas simplesmente porque tá no programa, né? Por que eu preciso saber isso? Porque tá no programa. Por que eu preciso saber isso? Porque precisa tirar nota. Se você não tirar nota, você não vai passar, né? Então, tirar nota e passar de ano não pode ser o nosso porquê. Esse porquê tem que ser muito mais além. E a gente precisa começar as nossas aulas por esse porquê, né? E por que eu estou falando isso? Quando a gente começa a contextualizar, a mostrar para o aluno por que é importante ele saber aquele conteúdo, o que ele vai conseguir resolver, a gente começa a trazer inspiração para essas pessoas. Quando elas entendem o porquê das coisas, elas começam a ter inspiração. E o que é inspiração? É inspirar para a ação, inspirar a ação. Ou seja, você vai motivar a pessoa a ter ação, tá? Então, esse é o ponto que eu queria aqui comentar com vocês. E isso não é só no processo de ensino, né, e aprendizagem. Eu até coloquei aqui uma frase, né, que foi retirada de um livro, que fala o seguinte: grandes líderes inspiram ação porque as pessoas sabem porque eles fazem o que fazem. E eles não estão apenas fazendo por fazer. Eu não estou ensinando um conteúdo porque está no programa, eu estou ensinando conteúdo porque tem um porquê de você saber isso. Existe um motivo, existe uma lógica para você entender isso. Então, essas pessoas que inspiram outras, e quando você inspira alguém, você tem a atenção dessa pessoa, elas começam pelo porquê e não pelo quê. Então, a gente tem que começar de trás para frente. Eu tenho que começar pelo porquê, depois eu chego no como e no o quê. Se a gente pensar, pessoal, o método científico é isso aqui. O que é um método científico? Eu tenho um problema para ser resolvido, esse é o meu porquê. Por que eu vou estudar? Porque tem um problema para resolver. Tem alguma coisa de errado que precisa ser resolvida, né? Existe uma incógnita aí, tem um porquê. E aí, a partir desse problema, eu vou ir para o como, ou seja, eu vou estudar aquele fenômeno, eu vou fazer um experimento, e desse experimento eu vou montar um modelo para explicar. É assim que funciona o método científico. É assim que funciona o pensamento do cientista. E a gente ensina o contrário. Vamos lá, hoje a aula é de modelo atômico, hoje a aula é de teoria de orbital molecular. Então, a gente começa aqui, ó. E aqui a gente não tem atenção, tá? Quando você começa por esse o quê, você não consegue muitas vezes ter a atenção das pessoas. E quando ela for trabalhar no dia a dia, ela tem que começar por aqui. Principalmente se nós estamos pensando num profissional como um cientista. Ele tem um problema, né? E aí, esse problema pode ser qualquer coisa. Se a gente pensar num profissional que não é na química, eu tenho um paciente que quer emagrecer, ok? Esse é o problema. Tá, como que eu vou fazer essa pessoa emagrecer? Né? O que eu preciso fazer? A gente começa exatamente com o problema. Tudo na vida, né? Todo o nosso trabalho, basicamente, como um cientista, começa pelo porquê. Um problema que nós precisamos resolver, né? Então, é por aqui que a gente começa a entender, tá bom? Não a entender, mas a aprender a atenção das pessoas, o propósito das coisas, né? Ninguém faz as coisas por fazer. A partir do momento que a pessoa começa a entender por que ela precisa fazer aquilo, a coisa muda, tá?